Felipe Luiz inventa roda na escalação do Flamengo, Pedrão. Vamos falar sobre isso? Finalmente, hoje tem Mengão dentro de campo que já vislumbra reforços para 2026. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Pô, não é inscrito ainda? Aperta aqui embaixo, inscrever-se, achando o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Toca então, vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo e parabéns, nação. Parabéns para quem, Pedrão? Parabéns pro Flamengo, meus amigos e minhas amigas. Hoje o Flamengo completa 130 anos de história, pessoal. O monumental, o colossal, o malvadão do futebol brasileiro que une corintiano e palmeirense, que une todos os rivais do Rio de Janeiro, que une cruzeirense e Atlético Mineiro, que une gremista e torcedor do Colorado. Aí eu acho que também não. Mas hoje, o Mengão completa 130 anos de idade, então já deixa aí o seu comentário. Parabéns, Flamengo! Dia 15 de novembro, dia da proclamação da República no Brasil também, meus amigos. Então, mas aí, Pedrão, a história também, rapaz. Tá achando o quê? Porra! Enfim, alegre demais, feliz demais. Faltam 2 semanas para a final da Libertadores. Daqui a 2 semanas, nesse mesmo sábado, estaremos aqui com toda a expectativa e ansiedade esperando esse jogo contra o Palmeiras. Então, 14 dias para a final da Copa Libertadores. Mas tem uma final hoje, hein, meus amigos? E é negócio sério. Porque lanterna é parada séria, meu amigo. Vale 3 pontos igual qualquer outro time. E que a gente vai falar aqui. Hoje vai ter jogador do Flamengo em campo, entretanto, não jogando apenas pelo Flamengo, teremos jogadores do Flamengo em campo jogando pela seleção brasileira. E a tendência é que Alexandro comece entre os titulares da seleção brasileira na partida entre Brasil e Senegal às 1h da tarde, às 13 horas, horário de Brasília, diretamente de Londres, na Inglaterra, meus amigos. E depois tem o jogo em Lille também, contra a Tunísia. Mas hoje tem a grande expectativa do Alexandro ser titular. O Flamengo chegou em Recife com muita festa. Olha as fotos que o Gilvan tirou. Olha a emoção desse menino, sabe? Das outras pessoas na chegada do Flamengo. Ainda tem gente que tem a cara de pau de falar, olha aí, coisa linda, que é torcida terceirizada, que tem... Gente, é um absurdo esse discurso, a emoção nos olhos das pessoas, né? Ver o Flamengo chegando ali no hotel, enfim, muito bacana. Então, parabéns para a nação pernambucana e nordestina no geral também, que vai poder acompanhar essa partida entre Flamengo e Sport. Como eu disse, parada séria, jogo sério, verdade. O Flamengo tem 12 desfalques, vai colocar um garoto na zaga, mas não é qualquer garoto, é o João Vitor. O Flamengo vai precisar dele e deve ter um meio de campo improvisado. 7 jogadores estão com as suas seleções e 5 estão no departamento médico realizando atividade com a comissão médica, enfim, com as pessoas responsáveis ali para a reabilitação física e clínica desses jogadores. O Flamengo enfrenta o Sport hoje às 6h30 da tarde e, meus amigos, também temos aqui, existia a expectativa do De La Cruz ser titular hoje. Entretanto, ele não está na lista de relacionados, né? Ele não foi incluído. Por quê? Porque é o de sempre. É o mesmo de sempre, infelizmente, né? É bom jogador, mas desfalca muita equipe.
O Flamengo vai a campo com o goleiro, provavelmente com, enfim, uma provável escalação, Agostinho Rossi no gol. Na lateral direita, Emerson Royal, zaga, João Vitor, Léo Pereira. Na lateral esquerda, Ítalo Lucas. No meio de campo, Eric Pulgar, Saul. O Alacian deve voltar à escalação do Flamengo, ou então até mesmo Cebolinha. Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. Gente, o Flamengo tá desfalcado? Tá desfalcado. Mas eu não quero... É culpa da CBF? É culpa da CBF. Porque esse jogo de hoje não tinha nem que existir. Tivesse o campeonato... Ah, mas não tem data, Pedrão, meu amigo. Tinha data. A CBF teve que encurtar. Ah, mas aí o Mundial... Meu amigo, problema da CBF que ela deu o jeito dela. Ela que aceita esse monte de campeonato estadual para comer data do brasileiro. Mas ok, vamos trabalhar com a realidade. A realidade é essa. O Flamengo, em que pese os desfalques, tem que ganhar hoje. Ué, Pedrão, você sempre fala que não controla o resultado e que o resultado é uma variável de diversos fatores, que o futebol é muito complexo, senão as pessoas já tinham ficado ricas aí, né, nesses aplicativos aí de jogo, enfim, que eu não divulgo aqui, mas o que acontece é o seguinte, a lanterna do campeonato. O Sport, para se livrar do rebaixamento, ele precisa vencer o Flamengo. Qualquer resultado que não seja a vitória para o Sport significa o rebaixamento do Sport. Então não vai nem ter aquilo que eles vão ficar o jogo todo lá atrás. Não vai poder. Eles sabem que a chance é mínima de permanecer na primeira divisão, mas, cara, para quem já tá na porcaria, um peido, né? Então a tendência é que o time do Sport saia, não acredito nisso, mas vai sair, porque não vencendo é rebaixado, aí eu falo matematicamente, virtualmente já tá rebaixado, mas matematicamente, perdendo ou empatando já tá rebaixado. O Sport está a 10 jogos sem vencer, em 5 derrotas seguidas, inclusive uma derrota para o Flamengo. Tomou uma virada de 4-2 do Atlético Mineiro, estava vencendo por 2-0 no último jogo na Ilha do Retiro. O Atlético Mineiro virou para 4-2, assim, rápido. O Derek, que é o artilheiro da equipe, tem 6 gols no Campeonato Brasileiro, está afastado por indisciplina. O presidente do clube, que é o senhor Yuri Romão, falou que no final do ano ele vai embora, que ele não vai continuar. O Sport é lanterna do Campeonato Brasileiro há 31 rodadas. 31 rodadas. E aí que mora a minha preocupação. Ué, como assim, Pedrão? Aí que mora a sua preocupação, porque o Flamengo, ele tem uma espécie de vírus, e isso não é um jogador específico, nem é um treinador específico, nem é uma gestão específica. Isso aí vem desde a gestão passada, que é o seguinte, partidas de apelo absurdo, Flamengo e Racing, Flamengo e Palmeiras, os caras entram com a faca nos dentes, coisa e tal, e não quer saber aquilo outro e ganha. Ou então até eventualmente perde, mas não mostra desprezo pelo jogo. Nos últimos anos, o Flamengo tem se notabilizado por desprezar esse tipo de jogo. Não é sempre que acontece isso, não tem como provar isso, mas esse ano aconteceu algumas vezes. Flamengo e Central Córdoba. Ih, time argentino pequeno, Maracanã, vamos ganhar mole. Perdeu. Flamengo e Forte. Ih, tá precedendo a partida contra o Racing. Nós vamos correr, não. Perdeu. E tem outros exemplos. Por aí que vocês sabem. Santos na Vila Belmiro, lembra? O Flamengo perdeu também.
Exemplo de outros, eliminação pro Olímpia, eliminação... Aí, no caso, até de jogos que deveriam ser de grande apelo, o Flamengo cagou, né? Na época do Tite, Flamengo e Peñarol, enfim. Mas, sobretudo, nesse tipo de partida, esse fenômeno, ele ocorre mais. Então, espero eu... é o esporte, a gente vence a hora que a gente quer. Não vence. Tem 11, é o último, 31 rodadas na zona. Se não ganhar hoje, tá rebaixado. 10 partidas sem vencer, 5 derrotas consecutivas. O artilheiro da equipe, o Derek, tá afastado, mas tem 11 caras daquele lado lá louco para ganhar do Flamengo. Porque isso representa, apesar deles serem rebaixados, ganhar do Flamengo representa algo muito grande para ele. E vocês, enquanto jogadores do Flamengo, têm que entender essa porcaria. E levar a sério. É a final da Libertadores, é Flamengo e Real Madrid. Tem que ter entrega, tem que ter desejo de ganhar o jogo. Vale os mesmos 3 pontos que o jogo lá do Palmeiras. A mesma coisa. A única diferença é que ali o Flamengo impôs uma derrota ao Palmeiras e evitou que o Palmeiras fizesse 3 pontos e acrescentou 3 pontos. Mas hoje tem Palmeiras e Santos. Na Vila Belmiro. Mas o Palmeiras desfalcado, quem sabe pode perder ponto. Hoje o Flamengo pode ser líder do Campeonato Brasileiro. Então vocês não podem fazer isso com o torcedor. Vocês têm que se entregar ao máximo, que se dane que é o esporte. Não, nós vamos fazer aqui o necessário. O cacete, vocês vão fazer até sair exaurido, sugado, sem energia de dentro de campo. Ainda tem o atenuante que... Atenuante não, ainda tem do ponto de vista da pressão, o jogo nem é na Ilha do Retiro, é na Arena Pernambuco, porque a tendência é que a maioria seja de rubro-negros. Então é um jogo que o mando é meio invertido. Tudo bem que não é o Maracanã, é outro campo, enfim, estão dizendo que o gramado tá bom, mas eu não sei exatamente, mas tem que ganhar, gente. Não tem negociação. Tem que ganhar. Quem apita hoje é o Rodrigo Rafael Klein, é péssimo árbitro, mas não quero saber, não tô nem aí. Esses caras, a escalação do Flamengo que eu falei, tá desfalcada? Tá, mas todos sabem chutar uma bola, todos sabem dar um passe bom. Não tem jogador bobo aí, não. No esporte também não tem, não. Vou desprezar o adversário, não. Mas, se levar a sério, o Flamengo, naturalmente, ganha o jogo. Que nem treinador interino que tá no esporte, porque o outro foi demitido. O presidente pediu para ir embora. Uma crise descomunal. Mas não pode usar isso também para entrar relaxado. É isso que eu tô dizendo. Já que a gente falou da arbitragem do brasileiro, nesse momento, para a arbitragem da Copa Libertadores da América, são cotados o argentino Facundo Tejos, o colombiano Vilmar Roldán e o venezuelano Jesus Valenzuela, para ser o árbitro de Flamengo e Palmeiras, final da Copa Libertadores da América daqui a 2 semanas. Para mim, o melhor de todos esses é o Valenzuela. O Facundo Tejos também é ótimo árbitro. O Roldán eu detesto. O Roldán é uma porcaria. E espero que a Conmebol não escolha o senhor Vilmar Roldán. O Piero Massa não será o chileno que apitou 2 partidas do Flamengo no mata-mata, contra o Estudiantes na Argentina e contra o Racing na Argentina. Ele não vai apitar, porque ele já vai apitar a final da Copa Sul-Americana, beleza? Em entrevista à TV, a AUFTV, que é a TV da Seleção Uruguaia de Futebol, De Arrascaeta falou sobre a sua relação atual com o Flamengo. E ele disse o seguinte: estou muito feliz, para mim o Rio é minha casa, eu e minha família nos sentimos assim, e o Flamengo é o clube no qual eu sempre poderei lutar por títulos e coisas grandes, disse o Uruguai. Inclusive a esposa dele está grávida, né? Vai ter um filho aí, carioca da gema, na cidade do Rio de Janeiro, pessoal. Aliás, falando em Rio de Janeiro, o Flamengo vai abrir o FlaFest, o FanFest,
para a final da Libertadores e muita gente está me perguntando como adquirir a entrada, o ingresso. O Flamengo ainda não soltou informações desse sentido. Assim que o Flamengo soltar informações desse sentido, eu vou vir aqui no canal, no Instagram, nas outras redes sociais e vou alimentar e vou trazer informação para vocês. Mas fiquem tranquilos, que eu vou trazer, o Flamengo vai fazer. Ao contrário das duas últimas edições anteriores, nesse ano o Flamengo vai fazer, beleza? Vamos avançando aí, minha galera. CBF assina com Genius Sports para implementar o impedimento automático no Campeonato Brasileiro Série A e na Copa do Brasil 2026 e 2027. Foi divulgado pela própria entidade máxima do futebol brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, uma foto do presidente Samir Chaldi assinando o papel no qual ele confirma esse contrato com a Genius Sports, que será a empresa que vai disponibilizar dos instrumentos e operacionalidade para a inserção do impedimento semiautomático no futebol brasileiro, que é aquele que a gente já viu na Copa do Mundo, na UEFA Champions League, no campeonato inglês, nos principais campeonatos europeus, que é uma linha ali, meu amigo. Enfim, a inteligência artificial faz quase todo o trabalho, tem um chip na bola que detecta o momento do passe do jogador. Então, é um grande ganho para o futebol brasileiro. As polêmicas com o impedimento, que já diminuíram, né, vão diminuir ainda mais com o tal do impedimento semi-automático. Mas aí é aquilo, tá um fio de cabelo na frente, tá um negocinho da testa, né? Não vale mais a jogada, né? Mas aí, se a gente botar subjetividade, pô, um corpo, aí vai, cara, só vai causar mais problema, mais polêmica. Então é melhor que seja assim. John Ares despertou o interesse do Flamengo para 2026, entretanto, não é a grande prioridade do clube. Atualmente, não existe uma negociação, mas sim uma sondagem. O meia atacante, quando saiu do Fluminense, disse que só voltaria ao Brasil para jogar no Fluminense. Mas nós já vimos outros exemplos que falaram isso. O próprio Vinha disse que só jogava no Palmeiras. O Guerreiro, só joga no Corinthians, jogou no Flamengo, jogou no Inter, jogou no Avaí, jogou um monte de... Enfim, não é assim bem que a banda toca. E a gente já abordou o John Ares, mas a novidade agora é que o Flamengo tem ele no radar, mas não é prioridade. A prioridade do Flamengo é buscar a contratação de um atacante. Se fala em Wendel também, mas é volante. E toda hora o Wendel, negociar com o Zenit é muito difícil. A prioridade para o Flamengo para o próximo ano é de um atacante. Tá? Um atacante. Beleza? Circulam informações também, principalmente no Rio Grande do Sul, que o Flamengo está pedindo cerca de 8 milhões de euros para vender Everton Cebolinha ao Grêmio. Informação que eu tenho, pelo menos do Felipe Luiz, é que ele não tem interesse em negociar o jogador, ele gosta do jogador, apesar de nos últimos tempos ele ter recebido poucas oportunidades, sobretudo com a chegada do Samuel Lino, que ocupa a mesma faixa de campo ali do Everton Cebolinha. Se fala em Anderson Talisca também, lá do Fenerbahçe, coisa e tal. O Flamengo não há possível competição com Bahia e Corinthians, mas também é outra posição que não é prioridade. A prioridade máxima do Flamengo para esse próximo ano, já estamos aí na metade do mês de novembro, é a posição de atacante, porque existe uma avaliação interna que o Juninho, infelizmente, acabou não dando certo. Mas, cara, se não tem outro nesse momento, e o Bruno Henrique eventualmente jogar mal, substitui e bota o Juninho, velho. Não fica nessa coisa de, não pode pôr o cara, como se fosse, sabe? Pelo menos eu penso assim. E o Felipe Luiz hoje finalmente teve a coragem de botar o garoto João Vitor na zaga para jogar. É isso aí. Também não tem alternativa, né?
Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.